Bem-vindos ao nosso vídeo especial sobre um dos líderes mais emblemáticos da história humana, Alexandre o Grande. Conhecido por suas conquistas extraordinárias e pela visão que transformou o mundo antigo, Alexandre III da Macedónia deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para explorar a vida, as conquistas e o impacto deste fascinante personagem, cujo nome ressoa como um símbolo de ambição, coragem e inovação. Vamos embarcar numa jornada através dos desertos da Ásia até as planícies da Grécia, acompanhando os passos de um líder cuja marca no tempo é indelével. Alexandre III da Macedónia, mais conhecido como Alexandre o Grande, é reverenciado como um dos maiores líderes militares e visionários da antiguidade. Nascido em 356 a.C. na capital macedónia de Pela, ele era filho de Filipe II, um estrategista habilidoso que havia unificado os reinos dispersos da Macedónia e transformado em uma potência regional, e da rainha Olímpia, uma princesa de Epiro conhecida por sua influência política e cultural. Desde cedo, Alexandre mostrou grande promessa. Ele recebeu uma educação excepcional, tendo sido tutelado por Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. Sob a orientação de Aristóteles, Alexandre não apenas adquiriu conhecimentos profundos em diversas áreas do saber, mas também desenvolveu um amor pela literatura e pelas artes, moldando um intelecto que o distinguiria não apenas como um conquistador, mas também como um governante capaz. Desde jovem, Alexandre foi preparado meticulosamente para assumir o destino que sua linhagem real lhe reservava. Filho de Filipe II, um estrategista brilhante que transformou o reino da Macedónia em uma potência regional respeitada, Alexandre cresceu imerso em um ambiente de ambição e expansão. A influência de seu pai moldou não apenas sua determinação, mas também sua habilidade estratégica e tática, características que seriam fundamentais em suas futuras campanhas militares. No entanto, além das artes da guerra, Alexandre foi agraciado com uma educação excepcionalmente ampla e sofisticada. Sob a tutela do renomado filósofo Aristóteles, ele mergulhou nos estudos de filosofia, ciência, medicina e literatura. Aristóteles não apenas nutriu sua mente ávida por conhecimento, mas também incutiu nele uma compreensão profunda das complexidades do mundo e das culturas diversas que viria a explorar, por vezes, conquistar. Essa formação multifacetada proporcionou a Alexandre não apenas as ferramentas intelectuais para governar e comandar, mas também uma perspectiva global que transcendeu as fronteiras geográficas e culturais de seu tempo. Ele aprendeu a valorizar não apenas a força militar, mas também o poder da diplomacia e da assimilação cultural, estratégias que seriam cruciais em suas campanhas de expansão. À medida que Alexandre amadurecia, sua ambição e visão se ampliavam. Ele não apenas herdou o trono macedonio em 336 a.C., após o assassinato de seu pai, mas também assumiu o desafio de estender os limites do reino além do que qualquer outro líder havia feito antes dele. Seu desejo de confrontar e conquistar o vasto Império Persa não era apenas uma questão de ganância territorial, mas sim uma busca por glória, legado e a crença na própria missão divina. Assim, quando Alexandre finalmente cruzou o Estreito de Helesponto em 334 a.C., iniciando sua lendária campanha contra os persas, ele estava mais do que preparado. Sua mente afiada e seu coração determinado foram forjados por anos de preparação meticulosa e orientação sábia. A história de Alexandre o Grande é a história de um líder que combinou habilidade militar com uma mente educada, deixando um legado que transcende as eras e continua a inspirar até os dias de hoje. Em 336 a.C., aos jovens 20 anos de idade, Alexandre ascendeu ao trono da Macedónia em meio a um turbilhão de intriga política após o assassinato de seu pai, o rei Filipe II. Determinado a consolidar seu poder e afirmar sua autoridade, Alexandre enfrentou desafios imediatos dentro do próprio reino. Ele rapidamente suprimiu revoltas internas e neutralizou potenciais ameaças à sua liderança, demonstrando uma combinação de habilidade estratégica e determinação implacável. Com a Macedónia finalmente unida sob seu comando e a nobreza macedónia assegurando-lhe apoio, Alexandre voltou sua atenção para além das fronteiras de seu reino. Seu olhar se fixou no vasto Império Persa, uma potência que dominava grande parte do mundo conhecido da época. A hostilidade entre os gregos e os persas, enraizada em décadas de conflitos e rivalidades, proporcionou a Alexandre tanto uma justificativa moral quanto um estímulo pessoal para suas ambições expansionistas. Determinado a vingar os ataques persas anteriores à Grécia e a expandir os limites do mundo grego, Alexandre começou a planejar meticulosamente sua campanha contra os persas. Ele organizou e treinou seu exército, composto principalmente por soldados macedonios disciplinados e apoiado por contingentes de outras regiões gregas. Cada passo era calculado, cada estratégia refinada para maximizar suas chances de sucesso contra o império conhecido por sua vastidão e riqueza. O ano de 334 a.C. marcou o início oficial da grande campanha de Alexandre contra a Pérsia. Ele cruzou o Estreito de Helesponto com seu exército, demonstrando sua coragem pessoal ao liderar a carga na Batalha do Grânico, a primeira de muitas batalhas épicas que iriam definir sua carreira militar.
A vitória em Grânico não apenas consolidou sua posição como comandante supremo, mas também serviu como um aviso dramático aos persas de sua intenção e capacidade de resistir. Assim, com a Macedónia firmemente unida e seu exército preparado para o desafio, Alexandre iniciou uma jornada que não só transformaria o mapa político do mundo antigo, mas também consolidaria seu lugar na história como um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Sua campanha contra a Pérsia não foi apenas uma busca por conquista territorial, mas um teste de suas próprias habilidades, uma busca por glória e um desejo de deixar um legado duradouro que ecoaria através dos séculos. Em 334 a.C., Alexandre, o Grande, iniciou sua audaciosa campanha contra o Império Persa, marcando o início de uma das mais impressionantes séries de conquistas militares da história antiga. À frente de um exército relativamente pequeno, mas altamente disciplinado e motivado, Alexandre cruzou o Helesponto, o estreito que separa a Ásia Menor da Europa, para enfrentar os persas. A primeira grande batalha ocorreu em Grânico, onde Alexandre demonstrou suas habilidades táticas e sua coragem pessoal ao liderar a carga contra as forças persas. A vitória em Grânico não apenas fortaleceu sua posição entre seus soldados e comandantes, mas também estabeleceu um padrão de sucesso militar que se tornaria característico de suas campanhas. Decidido a confrontar o rei persa Dário II e a desafiar a hegemonia persa na região, Alexandre avançou sem hesitação. Em 333 a.C., travou a Batalha de Isso, onde novamente demonstrou sua superioridade tática e estratégica ao derrotar as forças persas com relativa facilidade. Esta vitória colocou grande parte do oeste da Ásia sob seu controle. No entanto, o ponto culminante de suas conquistas veio com a Batalha de Gaugamela em 331 a.C., uma das mais significativas e decisivas de sua campanha. Enfrentando um exército persa muito maior em número, Alexandre utilizou suas tropas de forma brilhante, explorando as fraquezas do inimigo e obtendo uma vitória esmagadora. A derrota de Dário II em Gaugamela abriu o caminho para Alexandre capturar cidades-chave do Império Persa, incluindo Babilonia, Susa e, mais simbolicamente, Persépolis, a rica capital persa. Em um ato de retaliação simbólica pelos ataques persas anteriores à Grécia, Alexandre permitiu que parte de Persépolis fosse incendiada. Este gesto não só solidificou sua posição como conquistador formidável, mas também marcou o fim simbólico da resistência persa significativa. As campanhas de Alexandre contra o Império Persa não foram apenas conquistas militares, mas também transformaram o mapa geopolítico e cultural do mundo antigo. Seu domínio se estendia agora desde o Egito ao noroeste da Índia, estabelecendo um império vasto e diversificado que misturava elementos gregos e orientais. Alexandre não era apenas um conquistador, mas um visionário que deixou um legado duradouro na história da humanidade. Depois de suas impressionantes conquistas na Pérsia, Alexandre, o Grande, não descansou sobre seus louros, mas continuou a expandir seu império para o oeste, em direção às regiões da Bactria e Sogdiana, que hoje correspondem principalmente ao Afeganistão e ao Uzbequistão. Essas áreas eram estratégicas não apenas por suas riquezas naturais, mas também por seu valor como centros de comércio e cultura na Ásia Central. Ao avançar nessas regiões, Alexandre encontrou resistência considerável dos povos locais, que estavam determinados a proteger suas terras e tradições contra o invasor estrangeiro. No entanto, sua reputação como líder militar incomparável e sua capacidade de adaptar suas estratégias às condições locais lhe permitiram superar esses desafios. Durante sua campanha na Ásia Central, Alexandre demonstrou um compromisso não apenas com a conquista militar, mas também com a integração e estabilidade a longo prazo das regiões recém-conquistadas. Um exemplo notável disso foi seu casamento com Roxana, filha de um nobre local. Esse casamento não apenas fortaleceu os laços políticos e sociais com as populações nativas, mas também simbolizou sua intenção de assegurar a lealdade das elites locais e facilitar a administração eficaz dessas vastas terras. Roxana não foi apenas uma esposa política para Alexandre, ela se tornou uma figura importante em seu círculo íntimo e uma defensora de suas políticas no leste. Seu casamento não foi o único gesto de Alexandre para promover a integração cultural e política em suas conquistas além da Pérsia. Ele encorajou seus soldados a se casarem com mulheres locais, promovendo assim a mistura de culturas e fortalecendo os laços entre as comunidades gregas e orientais sob seu domínio. Essa abordagem pragmática e inclusiva de Alexandre contribuiu significativamente para a estabilidade de seu vasto império, que abrangia territórios tão diversos quanto o Egito, a Pérsia e, agora, as terras da Ásia Central. Seu reinado não foi apenas sobre conquistas militares, mas também sobre a criação de um império que, por um breve momento na história, unificou vastas partes do mundo conhecido sob uma única bandeira. Alexandre, o Grande, não apenas marcou a história como um guerreiro formidável, mas também como um visionário administrador que deixou um legado cultural e político profundo em suas conquistas.
Durante suas campanhas de expansão, ele não se limitou a simplesmente conquistar territórios, mas também estabeleceu bases sólidas para a integração e governança de seus vastos domínios. Um dos aspectos mais notáveis de sua administração foi a fundação de várias cidades ao longo das rotas de suas conquistas, muitas das quais ele nomeou em homenagem a si mesmo, como Alexandria. A mais famosa dessas cidades, Alexandria no Egito, destacou-se como um centro cultural e intelectual sem precedentes no mundo antigo. Localizada estrategicamente no delta do rio Nilo, Alexandria não apenas serviu como um importante porto marítimo e ponto de comércio, mas também como um centro de aprendizado onde diversas tradições culturais convergiam. Além de suas realizações urbanísticas, Alexandre também adotou uma política de mistura cultural que visava integrar as diversas culturas sob seu domínio. Ele encorajou seus soldados e oficiais a se casarem com mulheres persas, promovendo assim a integração social e cultural entre os gregos e os povos orientais que ele havia conquistado. Esses casamentos não apenas fortaleceram os laços políticos entre os territórios, mas também facilitaram a administração das regiões conquistadas. Além disso, Alexandre adotou costumes persas, incluindo elementos de vestuário e etiqueta, em sua corte. Isso não foi apenas um gesto de respeito e adaptação aos costumes locais, mas também uma estratégia inteligente para garantir a aceitação de sua autoridade entre os povos conquistados. A habilidade de Alexandre como administrador não pode ser subestimada. Ele criou um sistema administrativo que permitiu que seu vasto império se mantivesse coeso e próspero durante seu reinado e além. Seu legado não está apenas nas fronteiras que ele ampliou, mas na forma como ele conseguiu criar uma unidade cultural e política que transcendia as diferenças étnicas e culturais de seu tempo. Alexandre, o Grande, é lembrado não apenas como um conquistador militar, mas também como um estadista visionário que moldou o curso da história antiga. Em 323 a.C., aos 32 anos de idade, a morte de Alexandre, o Grande, em Babilonia, marcou o fim de uma era e o início de um período de incerteza para seu vasto império. As circunstâncias exatas de sua morte continuam envoltas em mistério e especulação até hoje. Algumas teorias sugerem envenenamento como a causa, enquanto outras apontam para doenças como malária ou tifo, comuns na época e nas regiões por onde ele havia conquistado. Após sua morte prematura, o império que Alexandre construíra com tanto esforço foi dividido entre seus generais, conhecidos como os diádocos. Esse período de fragmentação resultou em décadas de conflitos e disputas pelo poder entre os sucessores de Alexandre, eventualmente levando à divisão e decadência das terras que ele havia unificado com tamanha habilidade militar e administrativa. Apesar dos desafios que sucederam sua morte, o legado de Alexandre foi profundo e duradouro. Suas conquistas não apenas expandiram as fronteiras geográficas do mundo conhecido, mas também disseminaram a cultura grega por vastas regiões da Ásia e do Oriente Médio. O período subsequente, conhecido como helenístico, testemunhou uma fusão rica e complexa de culturas orientais e ocidentais, influenciando profundamente a arte, a literatura, a filosofia e a política por séculos. Alexandre, o Grande, permanece como uma das figuras mais icônicas da história mundial, celebrado não apenas por suas proezas militares, mas também por sua visão audaciosa e seu espírito de exploração. Sua busca incansável por conhecimento e por estender os limites do mundo conhecido inspirou gerações posteriores de líderes e pensadores. Seu nome continua a evocar imagens de ambição desmedida e coragem indomável, símbolos eternos do poder transformador da determinação humana. No final deste vídeo, é impossível não contemplar o legado colossal deixado por Alexandre, o Grande. Desde as vastas extensões conquistadas até a disseminação da cultura grega por todo o Oriente, seu impacto perdurou através dos séculos. Embora sua morte tenha marcado o fim de um império unificado, deu origem a um período de fusão cultural conhecido como helenístico, moldando o futuro da civilização ocidental e oriental. A vida de Alexandre não foi apenas uma série de campanhas militares, mas uma busca incansável por conhecimento e entendimento entre os povos. Seu legado inspirou líderes, pensadores e exploradores ao longo da história, desafiando fronteiras e expandindo horizontes culturais. Hoje, seu nome continua a ressoar como um símbolo de ambição, coragem e visão do mundo. Até a próxima!